Começamos então a falar sobre o período composto. Vimos uma primeira questão que foi baseada em ideias. Vamos à segunda. É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. A conjunção quando exprime uma ideia de adição, de conclusão, de explicação, de tempo ou de condição. Acredito eu que muitos já sabem a resposta. Mas se você não sabe, congele a sua imagem e pense no que você vai marcar. Muito bem, gente. Nós temos aí, na verdade, 3 orações. Vamos grifar os verbos? Pega lá. Primeiro verbo, grife o verbo do verbo ser. O segundo, cometa, do verbo cometer. O terceiro, vira, do verbo virar. Então, se tem 3 verbos, vem aqui. Isso é um período composto por 3 orações. Eu te falei que entre uma oração e outra, nós temos o elemento conectivo. O quando separa a oração 2 da oração 3, na tela. E o que vocês vão circular, separa o de é inevitável do cometa, de agente cometa. Então, oração número 1, é inevitável. Coloca uma barrinha vertical aí. Oração número 2, que a gente cometa equívocos. Coloque outra barrinha, porque antes da conjunção é que a gente separa. Agora vem aqui. Se você disse que a palavra quando indica tempo, letra D de dado, você acertou a questão. A palavra quando eu cheguei, indica o momento em que eu cheguei. Quando eu for embora, vai indicar a hora que eu partir. Então, a palavra quando, ela exprime a circunstância de tempo. A gramática convencional tem a oração subordinada adverbial temporal. Se você encontrar esse nome, oração subordinada adverbial temporal, você não tem que ficar estressado. Se no meio desse palavrório tem a palavra temporal e a palavra temporal indica tempo, não tem por que você ficar na dúvida. A principal conjunção de causa, eu te falei no bloco anterior, é o porquê. A principal conjunção de tempo é o quando que apareceu na questão. Tá? Claro que tem o logo que eu cheguei, é a mesma coisa de quando eu cheguei. Assim que ela saiu, é a mesma coisa de quando ela saiu. Então, o logo que, desde que eu mudei, quando eu me mudei. Então, existem outras, mas a principal é o quando. O quando faz uma diferença em relação a essa outra, que também é tradicional, o enquanto. Então, a palavra quando e a palavra enquanto são as 2 conjunções temporais mais relevantes. Tem outras. Qual é a diferença entre elas? O quando, ela vai marcar o que a gente chama de um tempo que é fixo. Como é um tempo fixo? Se eu disser assim, quando eu me formei, comecei logo a trabalhar. Na verdade, eu já trabalhava antes, mas só para dar um exemplo aqui, ó. Quando eu me formei, comecei logo a trabalhar. Se eu tenho aqui o verbo formar-se, atenção, hein? É formar-se. É muito comum na linguagem coloquial você dizer assim, você viu? O Marcelo formou agora em dezembro. Não é formou, não. Ele se formou. Não, eu vou formar em outubro. Não, eu vou me formar. Então, vamos tomar cuidado com os verbos pronominais. E aqui eu tenho comecei. Ou comecei a trabalhar. É uma expressão. O quando não está ligando a oração número 1 com a número 2, porque ele foi iniciado. O período foi iniciado por ele. Aliás, vou te dar até uma dica. Essa vírgula aqui, ó, é uma vírgula obrigatória. Por que ela é uma vírgula obrigatória? Porque eu tenho que mostrar que eu sei onde terminou a oração número 1 e onde começou a oração número 2. Se eu tivesse o quando aqui no meio, tipo, comecei logo a trabalhar quando eu me formei, eu não precisaria da vírgula, porque o quando está marcando a transição da oração 1 para a oração 2. Mas se o elemento que marca a ligação está no início, eu tenho que marcar essa vírgula. Então, ó, essa vírgula é obrigatória sempre que a conjunção for inicial.
quando vocês forem fazer um módulo de pontuação, claro que eu falo disso no módulo de pontuação. Mas se uma coisa está ligada à outra, não tem por que eu não abordar. Até porque algumas pessoas fazem um módulo de período composto e não fazem de pontuação. Eu acho que deveriam fazer todos, mas, enfim. Então, quando eu me formei, comecei logo a trabalhar. Então, se a conjunção é inicial, eu tenho que colocar essa vírgula, ok? O que é um tempo fixo? Você não sabe quando eu me formei. Mas se eu for consultar a minha memória, as minhas fotos, o meu diploma, tem uma data. Quando eu nasci, eu tenho uma data de nascimento. Quando eu viajei pela última vez, eu tenho o cartão de embarque. Quando eu cheguei ao prédio hoje de manhã, havia um horário. É isso que se chama tempo fixo. Olha na tela. É inevitável que a gente cometa equívocos. Em que momento? No momento em que a vida vira um tango. Claro que essa expressão está no sentido figurado. Mas existe um momento a partir do qual, um momento determinado, para a gente, então, cometer equívocos. E segundo essa frase, é na hora que a nossa vida vira um tango. A gente, está dançando bonito. Agora, o que é o enquanto? Ela pode marcar um tempo paralelo. Então, o que é um tempo paralelo? É quando eu digo assim, o professor corrigia as provas enquanto os alunos faziam redação. Então, nós temos aqui um período composto por duas orações, porque nós temos o verbo corrigir e nós temos o verbo fazer. Então, se a gente tem um verbo corrigir e se a gente tem um verbo fazer, o período é composto por duas orações. Tá? A palavra enquanto, ela está ligando as duas orações. Essa vírgula aqui, neste caso, é facultativa, não precisa ter. Por aquele motivo que eu te falei. Se eu tenho a palavrinha aqui marcando que a partir daqui começa a oração número 2, eu não preciso avisar que a primeira acabou. Agora, se eu trocasse, enquanto os alunos faziam redação, o professor corrigia as provas, aí a vírgula seria obrigatória. Guarde isso, hein? Não precisa ser o quando nem enquanto, qualquer uma. Todo período composto que começar por uma conjunção vai ter vírgula obrigatória separando as duas orações. Repito, hein? Isso é assunto para o nosso módulo de pontuação. Mas nós já estamos adiantando em função disso, ok? Bom, então nós temos aí essa ideia. Por que é um tempo paralelo? Porque o professor está corrigindo e, ao mesmo tempo, os alunos estão fazendo a redação. São dois sujeitos diferentes. Então, isso aqui são ações simultâneas. Esse tempo paralelo é chamado de simultaneidade. Cuidado, hein? Para você não falar simultaneidade. Então, tempo simultâneo é o tempo paralelo. Tá? Olha na tela. A gente comete equívocos quando a vida vira um tango. Tudo bem que a gente está cometendo, mas não é ao mesmo tempo em que a vida está virando um tango. O que ele quis dizer é o seguinte, a partir do momento que a vida virou um tango, é que a gente começa a cometer equívoco. Não é assim, a vida está dançando e a gente não é ao mesmo tempo. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção, o enquanto também marca uma ação, ou marca, melhor dizendo, eventos que são mutáveis. O que é uma coisa mutável? Que pode mudar. Como assim, professor? Aqui, Enquanto trabalhou, foi muito Caxias. Essa palavra Caxias ele está no sentido figurado, né? Significa empenhado, né? Levou muito a sério, etc. e tal. Eu tenho aqui o trabalhou e o foi. Começou com enquanto, não começou? Vírgula obrigatória. Se começou com a conjunção, a vírgula é obrigatória. Enquanto trabalhou, foi muito Caxias. Quer dizer, por que isso aí é
uma coisa mutável? Porque está dando a intenção que ele não trabalha mais. Enquanto ele trabalhou, ele foi caxias. Agora não precisa mais, porque ele não trabalha mais. Por exemplo, enquanto criança deu muito trabalho. Quando eu falo enquanto criança deu muito trabalho, por que que isso aqui é um tempo mutável? Porque enquanto era criança, hoje não é mais. Enquanto criança deu muito trabalho, hoje é adulto. Enquanto solteiro, nossa, mas eu me divertia muito. Quer dizer, quando eu era solteiro, não sou mais. Enquanto vivo eu for, eu cuidarei de você. Eu não vou viver para sempre. Então, o vivo morre, o solteiro pode se casar, o trabalhador pode se aposentar, a criança vai virar adulto, o novo vai ficar velho, enquanto jovem, posso colocar. Enquanto vivo, vou morrer. Enquanto criança, vou virar adulto. Enquanto viúvo, posso me casar de novo. O que há possibilidade de mudança? Cuidado com isso aqui, ó. Enquanto ser humano, devo ser racional. Está errado isso. Porque eu trabalho, mas eu posso deixar de trabalhar. Eu sou criança, mas eu posso virar adulto, vou virar adulto. Mas enquanto ser humano, por que que esse enquanto aqui não serve? Porque não é uma questão de tempo. Você não está humano, você é humano. Tanto é que chama ser humano. Porque se você fala comigo, olha, enquanto ser humano, eu devo ser racional. Aí eu te pergunto, e quando você virar um girino? Você não vai virar um girino. Enquanto ser humano, eu vou ajudar o próximo. Quando você virar um cachorro, você vai deixar de ajudar? Não, você não vai virar um cachorro. Então, isso aqui não é um evento mutável. Você vai morrer humano. Nesse lugar aqui, cabe o como. O como causal que veio no início. Eu devo ser racional porque eu sou um ser humano. Eu devo ajudar ao próximo porque eu sou um ser humano. Por exemplo, se você nasceu no Brasil, eu não tenho que colocar assim, enquanto brasileiro, eu respeito a minha pátria. Não, porque você vai virar russo. Não, vou mudar de cidadania, mas vai ter dupla. Você é brasileiro, gostando ou não. Se você nasceu em São Paulo, não é enquanto paulista, não. Você pode morar em Pernambuco a vida inteira. Mas ser paulista, ser brasileiro, ser humano. Até há pouco tempo, ser homem, ser mulher. Agora muda, né? Imagina não deve colocar assim, enquanto homem. Por quê? Você vai virar mulher? Enquanto mulher, você vai virar homem? Se a sua intenção não é mudar, não é enquanto, é como. Como brasileiro, eu respeito a minha bandeira. Como mineiro, eu sou reservado. Como brasileiro, ou como cidadão, eu vou ser sempre cidadão. Então, cuidado para você não usar enquanto nos momentos em que não expressar tempo. Esse foi o assunto do nosso segundo bloco. Agradeço a você e daqui a pouco, então, quando você quiser, no bloco 3, a terceira aula. Até já.